Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Mengão que venceu o Cruz Azul por 2-1 na estreia da Copa Intercontinental. Valeu a taça do Derby das Américas e o Flamengo ganhou mais um título nesse ano de 2025. E a Renata Fã, Cicinho, Edu Dracena falaram aí sobre essa expectativa do Flamengo na Copa Intercontinental, Mundial de Clubes. Chega aqui daquela moral, explode o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo. Você tem um grupo de WhatsApp, Facebook, compartilhe, dá aquela moral aqui pro nosso canal. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. E vai nos comentários rapidinho, coloca aí a sua cidade, o seu estado, o seu país, de qual cidade você acompanha nossos vídeos, tá bom? Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto. Vamos lá, para as últimas informações do Flamengo. Flamengo ganhando, era o que importava, passou pelo Cruz Azul. E agora, quem vai passar aqui pelo Jogo Aberto é o trio de comentaristas do programa. Comigo, Cicinho, e aquele bom dia. Como você já imaginava, o Flamengo venceu o seu primeiro obstáculo e agora que vem o Pirâmides do Egito. Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. Acredito que agora o Flamengo já tirou aquela casca de nervosismo, então jogou contra uma grande equipe, mas o Mengão sempre prevalecendo, que vem o próximo, porque o alvo do Mengão é o Paris Saint-Germain. Edu Dracena, o objetivo era vencer e bater o Cruz Azul, segue na Copa Intercontinental, mirando Pirâmides e, claro, o PSG, não é mesmo? Mesmo a Arrascaeta, que já definiu tudo na temporada, mais uma vez foi o cara, e o Mengão bateu o Cruz Azul por 2-1 e segue na competição, todo mundo concentrado. Isso aqui é o Mengão. O Flamengo é acostumado a jogar diante de multidões. Mas não foi isso que aconteceu. Pouca gente apareceu no estádio. Não houve sequer muito interesse dos moradores locais. Foi uma promessa, eu falei pra ele que ele queria muito ir a Lima. Eu falei, então, se passar na Libertadores, a gente vai pro Catar. E passamos na Libertadores, somos tetracampeão e estamos aqui. E eu não tinha a menor dúvida que a gente ia estar aqui. O público foi de 7.108 pessoas. Por tratar de Mundial, né? Esperávamos um público maior, um estádio tão bonito de Copa do Mundo, cabe muita gente e não compareceu muito, mas a gente entende também que é válido, nem sempre as pessoas conseguem estar presentes. O jogo teve aquele jeitão de estreia, nervosismo, muitos erros e medo de colocar tudo a perder num jogo único. Mas no meio de tudo isso tinha o craque Arrascaeta. O zagueiro Piove falhou, o camisa 10 do Fla aproveitou o vacilo, driblou o goleiro e abriu o placar aos 14 minutos. O Flamengo não conseguiu transformar a vantagem em controle e o Cruz Azul conseguiu um empate no fim do primeiro tempo. Pela esquerda, Rotondi insistiu, Pulgar se atrapalhou na cobertura e a bola sobrou para Jorge Sanches, que acertou um lindo chute de primeira no canto de Rossi. 1-1. Felipe Luiz ganhou do banco de reservas a resposta que queria. Everton, Cebolinha e Plata mudaram o ritmo do jogo, empurrando o Cruz Azul para o próprio campo. Arrasca, que faz um ano mágico, voltou a brilhar. Escolheu a solução mais inesperada, cobertura com leveza. Piove ainda tentou salvar, mas a tecnologia confirmou o óbvio. A bola tinha cruzado a linha, 2-1. Com certeza que é um grande momento, tanto meu como da equipe. Sou muito feliz de viver esse momento com todos esses companheiros em um ano que foi tão especial para nós. Me lembrou bastante até 2019, aquele jogo contra o Al Hilal, o primeiro tempo muito difícil, até acabamos perdendo o primeiro tempo e depois o segundo tempo muito bom, porque não é fácil vencer sempre, Cruz Azul também, havendo uma sequência de jogos, de momentos importantes na temporada, os dois times mentalmente estavam se adaptando ainda ao que é a competição e uma vitória que eu dou muito valor. O jogo valia a classificação, mas também troféu. E o Flamengo levantou mais uma taça no Ahmad Bin Ali, de campeão do Derby das Américas. O Flamengo não tem muito tempo para comemorar. Já precisa trocar a chave e pensar no próximo adversário, o Pirâmides, do Egito. Partida que acontece sábado, aqui neste estádio. O campeão africano surpreendeu adversários mais experientes. Tem um atacante congolês em grande fase, Mayele.
e investiu pesado em reforços, inclusive um brasileiro, Everton Silva, comprado por 18 milhões de reais. Se vencer o Pirâmides, a decisão será contra o Paris Saint-Germain, atual vencedor da Champions League e finalista da Copa do Mundo de Clubes. Primeira missão cumprida, muito bem o Flamengo. Tem o nervosismo, o cansaço, sai de um campeonato brasileiro. Mas, Edu Dracena, vimos um Flamengo muito consistente para conseguir o objetivo de ganhar e já pensar no próximo jogo. O pensamento era vencer, Renata, independentemente de como jogar. Mas o Flamengo... não combina, né? Porque foi a final da Libertadores e tal. Poderia estar lá, mas Poderia não está. estar lá, mas o Flamengo está lá, está representando muito bem. E o Flamengo foi muito reativo no primeiro tempo, né? O Cruz Azul teve até mesmo a posse de bola, conseguiu fazer várias jogadas ali no meio de campo, tocando muito bem. Mas depois, o beabá no zagueiro, não se cruza uma bola dentro da área ali, baixa ainda. Se você quer errar, então erra para mais, nunca para menos ali. E aí cai no pé do craque, que é o Arrascaeta, fez lá, decidiu pro Flamengo. Aí sim, depois no segundo tempo, o Flamengo impôs o ritmo muito forte. O Arrascaeta novamente bem posicionado, fez a diferença realmente. E o Flamengo fez o que a gente esperava. Foi vencer e passou para a próxima fase. Cicinho, no segundo tempo, por exemplo, Cebolinha e Plata entraram muito bem na partida. Aí vale esse elenco do Flamengo, que quando você não tem a situação ideal de jogo, estava empatando, precisava vencer a partida, você tem outras opções, outras peças. E o Felipe Luiz usa muito bem isso daí, né, Renata? Até porque ele já demonstrou nessa administração dele, gerindo esse grupo aí, que não importa nome, quem tiver melhor vai jogar. O Cebolinha houve uma parte, né, desse ano que ele estava começando a assumir o protagonismo e aí se lesionou. Hoje já está voltando a jogar um grande futebol. Por meritocracia, né, provavelmente, e a característica do Felipe Luiz, talvez já coloque ele nesse próximo jogo como titular, porque ele merece. O Arrascaeta fazendo, sem sombra de dúvida, a diferença. E entra nesse quesito, né? Todo mundo acha, Flamengo ganhou, era obrigação, fácil. Mas eu tava vendo, acompanhando, o Cruz Azul é a equipe no futebol mexicano que mais tem a posse de bola, né? Recordista em posse de bola. E o Flamengo conseguiu driblar muito bem esse adversário e passar aí para a próxima fase. Ronaldão, acompanhei muito bem a entrevista do Nicolás Larcamón depois do jogo. E o que ele falou do Flamengo é exatamente o que vem acontecendo. Que o time antes era mais uma equipe de massa, mas que virou um super estruturado, com um aporte financeiro muito elevado. Um treinador que é jovem no tempo de profissão, mas que está se credenciando a ser um dos melhores do mundo. Fez uma análise perfeita e reconhecendo que o Flamengo hoje, se quiser jogar valendo, ele pode ganhar de muita gente, inclusive como fez com o time dele. É verdade. Com tudo isso que você falou, tem que ter um treinador que saiba colocar para o seu grupo para desfrutar de tudo isso. E a gente está percebendo que o Flamengo teve uma dificuldade ontem, aquilo ali, bateu cansaço, alguma coisa deve ter acontecido, mas a verdade é que eles estão desfrutando desse momento. E as coisas boas acontecem para quem desfruta. Futebol é isso. Você tem que ter o seu companheiro ali naquele momento, você tem que ter o cara de confiança, você tem que ter... Mas o grupo estando confiante, você consegue alcançar o objetivo. E o Flamengo está ali de passinho, a gente percebeu que todo mundo ali empenhado. O goleirão, mais uma vez, o Rossi, num momento difícil, uma bola que bate, põe no chão, mostra que está seguro, chama a equipe dele de novo para concentração. Então, olha aí esse Flamengo incorporando numa competição importantíssima, num momento sério também. Olha, quem foi pé quente para o Flamengo, ou da Inglaterra, chegando no Catar e já acompanhou de perto a primeira vitória do Mengão na Copa Intercontinental. Killing, que bom recebê-lo mais uma vez por aqui. Já percebemos toda a energia, o estilo do Catar, de Doha. Agora é pensar no Pirâmides, que é do Egito. Tudo bem com você? Tudo bom, Renata? Pois é, viu? O próprio Felipe Luiz ontem, após a partida na entrevista coletiva, disse que vai começar a estudar o Pirâmide, porque é um calendário bastante apertado e é uma equipe que a gente não tem muita informação e até a Europa. Então ele já trocou a chavinha, já está estudando o Pirâmide ontem. Vale lembrar que o Pirâmides conseguiu essa classificação depois de vencer o Al-Ahly no fim de setembro, ou seja, chega frio em relação ao clima do torneio. Já o Flamengo chegou aqui tem 5 dias, está treinando todos os dias, já fez o jogo contra o Cruz Azul e hoje mais cedo realizou aquele day after, né? O treino mais regenerativo. Os titulares nem foram
para o campo hoje, né? Só aqueles que não jogaram os 90 minutos, um treino regenerativo, e a novidade foi o Pedro, viu? O Pedro correndo ali com os jogadores, ele tá ali com o colete amarelo, então tá fazendo já essa atividade no campo. Não quer dizer que ele vai jogar contra o Pirâmides, mas está nesse processo de recuperação. Felipe Luiz disse que acredita que o Pedro possa estar à disposição se o Flamengo fizer a final contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira que vem. Eu vi também o Felipe Luiz conversando com o Danilo. Vale lembrar que o Léo Ortiz voltou de lesão e começou a partida como titular, mas cometeu alguns erros, né? Vários jogadores do Flamengo cometeram erros ontem, o Lino também. Talvez ele tenha uma conversa com o Danilo justamente para fazer uma rotação nesse elenco, né? O Flamengo não tem apenas um time titular, tem muitos jogadores bons à disposição. O Cebolinha vem pedindo passagem, entrou bem. O Danilo também é uma outra opção, talvez volte no time, porque são 3 jogos, se o Flamengo chegar à decisão, em 7 dias. Então é um calendário corrido, mas o Felipe Luiz sabe fazer muito bem essa rotação no elenco, aproveitar as peças e talvez contra o Pirâmides faça uma mudança ou outra no time, já pensando numa possível final contra o Paris Saint-Germain, Renata. Boa, Killing. Eu não descartaria mesmo mudanças. O Felipe Luiz conhece bem esse elenco, sabe que tem jogadores que se equivalem na qualidade e pode sim surpreender o seu adversário, que ele mesmo disse na coletiva que ainda não conhece tão bem. Killing, já a gente conversa mais, continua batendo esse papo sobre o próximo desafio do Flamengo na Copa Intercontinental. O que foi, Rona? O Ulisses ali atrás dele, do que? O Ulisses ali, o Ulisses, depois que ele subiu nos camelos na última Copa, ó, ninguém levantou mais, o camelo continua deitado, viu? Não muda, eu tô só vendo aqui. Por isso que ele é persona não grata no Catar. Killing, a gente se diverte, tira sarro, tá tudo bem, né? Até daqui a pouquinho, obrigada. Cicinho, como é enfrentar um adversário que você não conhece bem, que não é tradicional, chegou até essa disputa através da Liga dos Campeões da África, é um time que foi montado por empresários, tem um aporte financeiro, mas o Flamengo, na teoria, é superior. Não, é superior e os jogadores sabem disso, né? Até porque quando você não conhece o adversário, você tem que concentrar no seu trabalho. Quando você analisa, tenta procurar muitas informações do adversário, às vezes você acaba se perdendo e esquecendo da sua própria equipe. Então, assim, o Flamengo é um time melhor no papel, é um time melhor na prática, isso sem sombra de dúvida. Então, vai entrar como favorito e vai manter o favoritismo. A pressão do primeiro jogo já passou. E como o Killing trouxe muito bem, o Flamengo já está no calor da competição, né? Para alguns, desfavorece porque o outro chega fresquinho, mas o Flamengo já está no embalo, e isso é bom, e o Flamengo tem peças de reposição, então assim... Já tirou o friozinho da barriga. Exatamente, se entra o Cebolinha agora, não vai bem no começo do jogo, volta o Samuel Lino, então assim, as peças do Flamengo, já tem a boa notícia do Pedro correndo, então acredito que nós vamos ver sim Paris Saint-Germain e Flamengo na final. E o Flamengo, dessa vez, acredito que passa fácil. Tomara que sim. Tem um detalhe, você falou em favoritismo. Ontem muita gente, inclusive eu, considerava... E olha só, nação, e teve também o técnico do Paris Saint-Germain falando sobre o Flamengo. Teve a partida da Champions ontem, o Paris Saint-Germain terminou a partida em 0-0. E aí no final da partida ele falou sobre o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem tá de olho no Paris Saint-Germain? Atenção, torcida do Flamengo, neste vídeo aqui, tá? Porque o PSG, talvez naquele que foi o último jogo mais competitivo antes de embarcar para Doha, no Catar, para o Intercontinental, empatou pela Liga dos Campeões 0-0 aqui neste inferno que é San Mamés, num dos ambientes mais hostis da Liga dos Campeões da Europa. Eu sei que o Flamengo ainda tem, obviamente, uma semifinal para jogar, mas quem não tá de olho no concorrente europeu, tá errado. E o Paris Saint-Germain sofreu, especialmente no primeiro tempo, com o Atlético de Bilbao fazendo algumas coisas muito interessantes com o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Uma pressão alta, intensa na saída de bola do PSG, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e sufocando o goleiro Safonov, né, que está substituindo o Chevalier, que é melhor para esse primeiro processo de construção. E com isso o Atlético de Bilbao criou muitas dificuldades e colocou o PSG em um desconforto tremendo. Se o Atlético de Bilbao tivesse mais qualidade, poderia ter feito o seu gol na primeira etapa. O segundo tempo foi todo do Paris Saint-Germain e aí teve que contar com o Unai Simón, o goleiro da seleção espanhola, fazendo defesas espetaculares para garantir o empate
por 0-0. Mas esse jogo mostra alguns caminhos e mostra também que o Paris Saint-Germain está com vários problemas no departamento médico. O último deles, Marquinhos, saiu com um problema no adutor e muito provavelmente pode perder o Mundial de Clubes, tá? Porque vai fazer exame amanhã e ainda não sabe a gravidade da lesão, mas a sensação é que ele vai parar por alguns dias e isso pode condicionar. Além dele, tem outros desfalques essa equipe do Luiz Henrique, mas que disse com exclusividade para a TNT Esportes Brasil que prefere pegar o Pirâmides do que o Flamengo. Enfim, tá todo mundo de olho nessa possibilidade. Hoje uma conversa muito grande em Brasil quanto a intercontinental, porque em Brasil a temporada já está hecha, ¿no? Flamengo ha ganado hoy de Cruz Azul, hay Pirâmides en las semifinales, después vosotros. Para vosotros sería bonito enfrentar nuevamente un campeón de la Libertadores, porque han hecho en el Mundial. No, yo prefiero el Pirâmides, que no lo conozco, pero es que seguro igual nos puede ganar, pero mi preferencia no es el Flamengo, está claro. Pero acompañas algo de Flamengo, ¿has visto la final de la Libertadores? Hemos visto, no la hemos analizado, pero los conocemos, hemos visto al equipo en el Mundialito, o sea, en el Mundial de Clubes este verano pasado, un muy buen equipo lleno de jugadores de calidad, con experiencia, con un gran entrenador, prefiero el Pirâmides. Caraca, nação! É o técnico do Paris Saint-Germain falando aí sobre a partida que pode acontecer na final da Copa Intercontinental entre Paris Saint-Germain e Flamengo. Olha aí, ele falou que prefere pegar o Pirâmides do Egito do que pegar o Flamengo. Ele viu o Flamengo, falou que viu o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, viu o Flamengo jogar, já conhece, falou que viu aí, se interessou para ir pela final da Libertadores da América e, cara, eu acho que ele sabe que o Flamengo é um adversário qualificado, difícil para poder enfrentar, e principalmente no momento em que o Paris Saint-Germain não está nos auges, né? Ele não está nos auges. Para quem viu a partida do Paris Saint-Germain contra o Atlético de Bilbao pela Champions, viu que o Paris Saint-Germain sofreu, né? E o Atlético de Bilbao, analisando o elenco, é inferior ao Paris Saint-Germain, mas jogou até que bem a partida e ficou 0-0 essa partida. O Paris Saint-Germain sofreu também na Copa de Mundo de Clubes. O Botafogo conseguiu vencer o Paris Saint-Germain. Então, quer dizer, eu acho que é um jogo que tudo pode acontecer. Inclusive, saiu uma notícia também sobre o Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain, que sentiu dores na partida e saiu com... A situação é meio preocupante no caso dele. Não sabe se ele vai jogar na partida da Copa Intercontinental. Então tem muita coisa que pode acontecer, que pode ajudar o Flamengo, mas é isso daí. A gente viu aí o técnico do Paris Saint-Germain falando aí sobre o Flamengo. E aí? Dá pra gente conquistar o mundo de novo? Bimundial? Escreve aí nos comentários, deixa a sua opinião. Muito obrigado, nação, por vocês estarem aqui até o final do vídeo, ó. Tamo sempre junto, fica ligado no canal. E um detalhe importante, ó, aqui tem um link na descrição do vídeo com vários produtos do Mengão, camisa, chinelo, tem toalha, tem boné, camisa de treino do Flamengo, tudo que você precisa para você torcer pro nosso Mengão Malvadão, tem aqui no YouTube Shop, é só você clicar e tem desconto especial para você que é inscrito aqui do nosso canal, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, não se esqueça, hein? Deixa o like, apoia o canal, se inscreva, torne-se membro do canal. E fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias, mais informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês aqui no nosso canal, tá bom? E aqui desse lado, ó, tem mais vídeo e informação do Flamengo. É só você clicar e você acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.